Muito bem-vindos ao Festival Escritaria e à homenagem que prosseguimos à vida e obra do Germano Almeida. Estamos aqui no Museu Municipal, também em direto das vossas casas. O programa hoje à tarde contempla o lançamento do último romance do Germano, A Confissão e a Culpa, e a seguir a esta sessão será inaugurada a exposição Pela Janela do Olhar, de Mafalda Rocha, também aqui no museu, para a qual todos são convidados. Como mandam as boas regras, nós começamos com o famoso quarto de hora académico de tolerância, por isso estamos dentro do horário. E o que vamos ter a seguir é uma conversa em torno do livro, com o Germano e com o seu editor, Zeferino Coelho. A mim cabe-me fazer uma pequena intervenção inicial e depois conduzir a conversa, mas com estes dois extraordinários conversadores não vai ser um trabalho muito difícil. Eu queria, antes de começar, agradecer o convite para estar aqui e por vários motivos me honra muito. Desde logo pelo Germano Almeida, um escritor que muito admiro e que leio há muitos anos e que já tive a felicidade de visitar em Cabo Verde. Também pelo Zeferino Coelho, um editor que nos tem dado a ler algumas das mais estimulantes vozes que se expressam na língua portuguesa e em todas as suas matizes, e, obviamente, pelo Escritaria, um festival extraordinário da Câmara Municipal de Penafiel, que acompanho desde a segunda edição. Cabe-me, então, a difícil tarefa de antecipar a leitura do romance que agora é lançado. É, por vezes, aliciante, porque se trata de uma primeiríssima leitura, e, se bem feita, capaz de condicionar a vossa, mas neste caso sinto que é uma missão bem espinhosa, tal do labirinto para onde a prosa do Germano nos lança. A Confissão e a Culpa vem encerrar a trilogia do Mindelo, que integra os romances O Fiel Defunto e O Último Ungido. É preciso recordar que tudo começou com um acontecimento extraordinário. No dia do lançamento do seu último romance, o escritor Miguel Lopes Macieira, o mais famoso, lido e traduzido de Cabo Verde, é assassinado pelo seu amigo Edmundo do Rosário com 2 tiros à queima-roupa. O caso, como seria de esperar, deu muito que falar pela proximidade dos envolvidos, a que devemos acrescentar uma tal de Matilde, terceira metade deste triângulo amoroso, e também porque aquele lançamento era o muito aguardado regresso de Miguel Lopes Macieira à ficção, que havia abandonado por manifesto cansaço e esgotamento. Ou seja, não foi um assassinato nada discreto, se tal pode existir. Aconteceu no momento mais esperado da sociedade mindelense. Foi verdadeiramente espetacular. Ao longo das 700 páginas de O Fiel Defunto e O Último Ungido, Germano de Almeida relatou-nos essa morte trágica, tudo o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, ou seja, o impacto que ela teve na sociedade de Cabo Verde. Ficámos a saber como Miguel Lopes e Edmundo se conheceram e se tornaram amigos, a partir de que momento Matilde se tornou a união entre eles, mas também um problema entre os dois, do regresso de Marisa, feita viúva do escritor depois da sua morte, das andanças de Jesus de Brito Macieira, primo do escritor, apresentador oficial dos seus livros e agora convertido em séquito de interesses alheios. Houve um funeral, cinzas lançadas à cidade, projeto para fundações, episódios e episódios e episódios, muitos deles mirambulantes, que Germano Almeida nos ofereceu numa prosa límpida e encantatória que nos envolveu num novelo de crescente intensidade e emoção. Mas afinal, havia outro romance. Ao terminar O Fiel Defunto, muito ficou por dizer, como reconheceu em entrevista Germano Almeida. E depois do Último Ungido, também, pelo que agora se confirma. Afinal, faltava dar voz ao outro protagonista desta história, Edmundo do Rosário, autor dos disparos, que neste último volume da trilogia faz a confissão da sua culpa e reconhece a sua culpa. Só que as coisas não são assim tão simples como procurarei demonstrar. Desde logo porque a confissão e a culpa é um relato na primeira pessoa, enquanto os dois anteriores tínhamos aquele narrador que tudo sabe e está em todo lado. Ou será que não é bem assim? Enfim, cá estamos nós, na leitura, junto a Edmundo do Rosário, relegado à sua cela, a contar a sua versão dos factos. Um homem só, entregue ao seu destino e à sua sentença. É uma imagem familiar.
Desde Ovídio ou Boécio, famosos poetas e filósofos romanos, que nos habituámos a reconhecer a consolação da escrita nos momentos mais duros da nossa existência. Também Oscar Wilde, para dar mais um exemplo, se entregou às suas baladas quando afastado do mundo. E na realidade que nos é mais próximo, seguiu Camilo Castelo Branco caminho semelhante no cárcere. Temos então o homem só, na sua solidão, mas essa circunstância não deve tirar a nossa capacidade de o julgar, porque na verdade não se trata de um relato qualquer. Ao fim e ao cabo, estamos perante alguém que era conhecido como o boi da paciência e que talvez esteja a tentar limpar a sua imagem. Todos no Mindelo sabiam da sua condição de traído, mas por que razão nunca se insurgiu? Nunca o saberemos. O que sabemos é que se calhar não é seguro acreditar cegamente na sua confissão. Se não vejamos, não só diz, na página 29 do novo romance, que nunca foi amigo do célebre escritor, como, primeiro, diz que não o tentou matar, que não o matou, antes foi forçado a suprimi-lo ou que afinal teve de o afastar. Por estas pequenas subtilezas, e há muitas no livro, se vai percebendo que Edmundo do Rosário, pela mão de Germano Almeida, nos convida para um turvelinho no qual tudo se esclarece e tudo se confunde. Por um lado, temos a sua versão dos factos, bem documentada, mas por outro, a sua versão nem sempre é coincidente com o que já conhecíamos. Mas ele próprio admite que sonegou informação importante ao seu advogado e às autoridades. Simplificando, ao lermos a confissão e a culpa, somos lançados para um jogo literário. E esse é, na verdade, o sortilégio deste romance, o seu encantamento e o seu divertimento também. Avançamos na leitura e somos constantemente obrigados a rever tudo o que lemos anteriormente e, sobretudo, a desconfiar daquele narrador que tudo sabia. Claro que o Germano pode contestar-me, argumentando que este foi um projeto literário que cresceu por si só, sem antepado planeamento, daí os desajustes que podem ser encontrados. Talvez. Intencional ou não, a verdade é que a memória é, como se sabe, uma certeza perigosa. E Germano Almeida recria essa noção admiravelmente, quer entre as suas personagens, quer no leitor. Todos, nós, leitores de carne e osso, e eles, personagens de papel, dissolvemos e recuperamos o vivido ao sabor das emoções. Recordamos a alegria ou o trauma, mas nunca da mesma maneira. Em particular, se confrontarmos duas versões, a do agressor e a do agredido. O que, no caso deste romance, é a do escritor e a do matador. Veja-se o caso da viagem a Portugal que ambos fizeram. Na aparência, foi agradável, como se deduz do primeiro romance. Na primeira pessoa, desde o final da trilogia, foi uma penosa via sacra de tascas e tasquinhas, sempre escolhidas pelo célebre autor e regadas com a sua torrencial corrente discursiva. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, o que explica o título deste texto que agora partilho convosco, com o narrador me enganas ou o princípio da incerteza. Nesse aspecto, a leitura desta trilogia e em particular deste volume, A Confissão e a Culpa, lembrou-me o universo criado por Lawrence Durrell no seu Quarteto de Alexandria. Há as visões de Justine, Baltazar, Montolive e Cléa, sempre todas diferentes e coincidentes, corresponde aqui a narração coletiva de todas as personagens, a cargo do narrador, e a de Edmundo do Rosário, a mais poderosa, por ser também a que mais esperávamos, e aquela que está mais próxima da explicação do ato que mais nos surpreendeu. Se me é permitido convocar outro livro, diria que A Convicção e a Culpa também me remeteu para esse romance engenhoso, como este, que é de Charles Bovary, médico de província, retrato de um homem simples, no qual o escritor austríaco Jean Améry descreve a pacata e ingênua vida do marido de Madame Bovary. De simples, no entanto, Edmundo do Rosário não tem nada, nem lhe falta perspicácia. Nesse sentido, fica o leitor de Germano de Almeida, nesta comparação, a ganhar. É que o móvel do crime é muito mais complexo. E sobre isso, para não desfazer a vossa leitura, nada mais posso acrescentar. Se o relato de um assassino apaixonado, ainda que por ínvios caminhos, não for suficiente para despertar a vossa atenção, A Confissão e a Culpa continua, tal como os dois volumes anteriores da trilogia, e como toda a obra de Germano Almeida faz, o retrato da sociedade cabo-verdiana, das suas gentes, das suas paisagens e da sua gastronomia. Aliás, são infindáveis os encontros tidos pelo protagonista à mesa de um restaurante qualquer, cuja refeição é descrita com detalhe e seguramente com prazer que o escritor partilha também. É inevitável, e com isto me aproximo do fim, lida esta confissão, não deixa de caber ao leitor ser juiz desta culpa. Mas não devemos ser muito severos nesta avaliação.
Já o jovem e impetuoso advogado de Edmundo sugere uma perspectiva que vá além da leitura estrita da lei. E para esse efeito, gosto de lembrar aquele veredicto que o protagonista de O Vendido, de Paul Beatty, atribui a si próprio. Culpado ou inocente? Pergunta-lhe o juiz. Ao que ele responde, meritíssimo, declaro-me humano. E humano foi Edmundo do Rosário, porque de humanidade lhe dotou Germano de Almeida, na soma de todas as suas virtudes e todos os seus defeitos, tão fortes e tão frágeis ao longo da sua vida e das suas paixões. Custou-me, tenho de vos confessar, a abandonar este universo de que fazem parte Miguel Lopes, Marisa, Matilde, Edmundo, Jesus de Brito Macieira e Beatriz, entre muitas outras personagens. Mas como de jogo literário se trata, como sugeri no início, penso, será mesmo o final? Não teremos novos episódios, novos recursos, novas continuações do parte do autor? Eu não sei bem como é em Cabo Verde, mas a justiça em Portugal, como sabemos, é bem lenta. E até ao Supremo teremos muito tempo. Afinal, ainda há esperança. Muito bem. E se calhar para começo de conversa podemos justamente começar por aqui, Germano. Estamos no fim da aventura de Edmundo e de Miguel? Normalmente os meus livros são todos passados em Cabo Verde, são normalmente histórias contadas. Aliás, eu tenho um volume também publicado com o título justamente de Histórias Contadas. Porque eu defino, e não por acaso, como contador de histórias. Lembro-me quando eu publiquei o primeiro volume dessa trilogia, lembro de ter dito à minha amiga Ana Cordeiro, que está cá presente, desta vez estou escrevendo um romance. E estava convencido que estava escrevendo um romance, mas ela leu e diz, não, é uma história como todas as outras. E, portanto, concluo que o segundo volume é igual e o terceiro também. Essas histórias têm ou então uma vantagem ou um inconveniente. Não partiram de nenhum facto real conhecido. E nem subconscientemente, digamos, estive a recordar, a tentar recriar qualquer facto de que eu tivesse tido conhecimento. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava sentado na minha secretária, algo aborrecido, e resolvi começar a escrever, a inventar uma história, que saiu exatamente, mas comecei a escrever sem qualquer pretensão de dar qualquer valor à história. E comecei a escrever, mas acho que passei uma tarde nisto, e no fim já tinha 60 e tal páginas escritas, até o homem morre na primeira página, mas aquilo começa a desenvolver-se e nunca mais ele saiu de mim. Daí que, quando eu vi que já tinha esse volume de páginas, eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa com isto. Então resolvi continuar a escrever e depois surge aquela situação de o governo se apossar do cadáver para fazer exéquias, exéquias do Estado, portanto, funeral do Estado, essas coisas todas, e o livro continuou até ao fim. Entretanto, a viúva surge também no livro. A princípio, não estava prevista a existência de uma viúva, mas depois a viúva aparece, vem da América, vem só para tomar conhecimento do que se passa, mas no meio da viagem resolve que afinal vai ficar na terra porque quer fazer do marido que ela abandonou uma figura importante, e o livro desenvolveu. Mas finalmente fomos ao enterro. Saímos da missa na Rua de Lisboa e fomos ao enterro. Normalmente, quando a gente escreve, quando damos um livro por terminado, eu costumo dizer que há como que um período de luto. Até os personagens saírem de nós outra vez, porque eles convivem connosco, estão connosco, falam connosco, bebemos, comemos juntos, rimos juntos. E quando temos que as abandonar, sentimos falta delas, digamos. É como se estivéssemos a matar alguém. Então, durante um certos dias, vivemos um período de luto. Neste caso concreto, esse luto não existiu, porque saímos do cemitério onde tínhamos enterrado o Lopes Macieira, os
personagens continuaram com o autor. Eu costumo dizer que nós saímos do cemitério, entramos no carro, fomos para casa comer e continuamos juntos. E a viúva começa a dizer que ela quer transformar o marido num grande homem, não sei o quê, está por fora, e por isso é que o segundo volume é todo ele, o personagem principal do segundo volume é a viúva, com a sua loucura de incinerar o marido em praça pública, porque pretende transformar a incineração numa relíquia para a venda do turismo cabo-verdiano. Vender pequenos saquinhos. Sim, Miguel, digamos, que acha que todos os anos temos que arranjar X incinerações como forma de atrair o turismo a Cabo Verde. Coisa, a mulher é maluca. Bom, e o livro acaba. Depois as pessoas que leram o livro começaram a dizer, mas espera lá, a gente ficou sem saber porque é que o homem matou. E eu digo, eu também não sei. Não, se é autor tem que saber. Isso que ela tem que saber mesmo. Então, isso vamos inventar uma forma. Vamos inventar, se eu descobrir uma maneira plausível dele ter matado, vou então escrever o terceiro volume. E foi assim que surgiu a confissão e a culpa, que é uma espécie de maneira de ele dizer as razões que o levaram a assassinar o seu melhor amigo. Creio ter dito. O suficiente são as pessoas que depois não vão ler, não é? Eu perguntava ao Zeferino, pela sua longa experiência, e também neste caso em concreto, como é que lida com uns romances que, chegando ao fim, dão vontade de serem continuados? Costuma puxar pelos escritores? Costuma até propor, se calhar isto pode ficar um pouco maior e dividimos em mais do que um livro? O que é que lhe diz a experiência? Quer dizer, esta história é a primeira história do Jornal Almeida que se espalha por 3 grandes volumes, não é? Portanto, estão aqui quantas páginas? 4.000 páginas, não é? À volta disso, não é? E, digamos, como ele disse, não é? No primeiro livro há um assassinato. O livro começa logo ali com um assassinato, 2 tiros e aquela coisa. Perante uma multidão, quase Mindelo inteiro estava ali a assistir, e há um homem que assassina outro tiro, não é? E depois aquilo tem várias consequências, que ele vai, como ele diz, que escreveu 60 páginas numa tarde. Eu percebo, porque aquelas histórias que ele conta estão todas agarradas umas nas outras, e não é fácil partir a história. Não é fácil, para ele não é, e para nós também, porque elas empurram-se todas umas às outras. Não? E depois vem a continuação, portanto, aquele projeto, não é, como ele, aliás, termina dizendo no livro, a Pilar del Rio de Mindelo, portanto, com a criação da fundação e tudo isso, não é? Mas evidentemente que faltava aqui um ponto de vista, que era o ponto de vista do assassino, não é? O facto mais importante que há nesta trilogia é esse assassinato, não é? E o que é que pensa o autor do assassinato? E o leitor está muito curioso, não é? Porque esta é, de facto, a opinião mais importante, é o testemunho mais importante, porque dos outros personagens nós percebemos bem, não é? Percebemos a viúva, que já tinha deixado o marido para trás, mas depois descobre ali, quer dizer, um rumo para dar à sua vida depois do marido morto e assassinado, não é? E, digamos, toda aquela gente, o primo que vem digamos, que descobre ali, digamos, um terreno para expor os seus conhecimentos literários e tudo isso, não é? Toda aquela gente, a gente percebe-os bem, mas não percebemos é o assassino. É claro que desconfiamos, não é? Desconfiamos. Mas aqui também o Jornal Almeida, os livros do Jornal Almeida geralmente, sobretudo aqueles que têm, não os contos propriamente ditos, mas os romances, o que o ocupa e o que o interessa são aqueles sentimentos básicos do ser humano. É o amor, é o ciúme, é a vingança, é o amor fraternal, é tudo isto que lhe interessa. E é também a perplexidade deles, Germano Almeida, perante estas realidades que nos parecem tão simples,
e às vezes que são de uma complexidade extraordinária. Não é? Como é que nós lidamos com isto? Não é? Até porque elas muitas vezes são contraditórias. Por exemplo, eu falei do amor fraternal e há um outro livro extraordinário do Germano chamado Os Dois Irmãos, não é? Que aliás já deu um filme, não é? E que conta uma história também deste género. Não é? Há um cabo-verdiano que emigrou, há uns anos, migrou para Lisboa e trabalha até já em Lisboa na construção civil. Ele era casado, não é? Pronto, a mulher ficou lá e ele veio para Lisboa. E já estava há uns anos em Lisboa. Ele não sentia muita falta da mulher, que aliás até já tinha arranjado outra, não é? Mas um dia o pai dele escreve-lhe uma carta a dizer: regressa imediatamente. Encontrei a tua mulher na cama com o teu irmão. E o homem fica, não é? Mas regressa. É uma ordem do pai. E, enfim, quer dizer, o motivo para o regresso é... E lá vai. O Germano Almeida deparou-se com uma realidade desta, não é? O rapaz era-lhe indiferente, a mulher, não é? E adorava aquele irmão. E quando chega, toda a gente fica à espera de que ele faça o que tem que fazer. E isto lava-se com sangue. E, portanto, toda a gente fica à espera que ele mate o irmão. O próprio pai, não é? Fica à espera que ele mate o irmão. E ele acaba matando o irmão. O Germano fez, neste caso, nesta história, o papel do acusador público, quando era delegado do Ministério Público, e pediu para o assassino a pena que se costuma pedir para um assassino, e nunca ficou bem com a sua própria consciência. E passados uns anos veio a escrever esta história. Portanto, são estes sentimentos primários, digamos assim, não é? Que fazem o nosso comportamento. Não é? Aqui também é a mesma coisa. Não é? E nós ficamos muito curiosos. Porque é que o homem matou E depois, também como o Germano ficou cheio de dúvidas sobre se o tal cabo-verdiano devia ser condenado ou devia ser absolvido, também aqui o Germano vacila, porque aquilo parece, aliás, desde o primeiro volume, parece um caso de ciúme. Parece. Chegamos até a certas partes do livro, chegamos a concluir, sim, ele mata porque a situação era insustentável. O tal, como o Ricardo disse, o tal boi da paciência. Não é? Mas, quer dizer, o que é que persiste aqui? O que é que eu acho que está por trás o que é que estava dentro da cabeça do Germano era o seguinte: o que é mais complicado para um homem? É saber que a sua mulher, foi ocasionalmente para a cama com outro homem? Ou então é saber que a sua mulher tem uma admiração infinita por um outro homem? O que é mais complicado? Esta pergunta não tem resposta. Não é? E é isto que ocupa o essencial do livro. Depois, no fim, ele ainda complexiza isto mais e dá-lhe mais um toque, não é? Muito subtil, para nós percebermos, digamos, o que é que leva um homem a matar outro, que de resto é um crime abominável. Eu não estou aqui a defender que alguém mata alguém, seja por que motivo for, é que é um crime abominável, mas a verdade é que ele continua a acontecer, não é? E o Germano trouxe-o para aqui, para esta história, não é? Que, digamos, eu acho que agora está completa, não é? Eu acho que ela agora está completa. Acho que está completa. Já não há. Acho que sim. Já temos, nestas cerca de 1000 páginas, já temos aqui muito para refletirmos e para nos deliciarmos a interrogar-nos a nós próprios. E se eu fosse o Edmundo, como é que é? Do Rosário. O do Rosário, o que é que eu fazia? Dava um tiro no homem? Ou não dava um tiro no homem? Nunca responderemos certamente a esta pergunta.
Nós combinámos não falar detalhadamente do romance, mas não deixa de ser curioso para o leitor pensar como foi o seu trabalho de revisitar os episódios, sobretudo do primeiro volume da trilogia, ver todos os acontecimentos da perspectiva agora do Edmundo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse trabalho do outro lado do espelho? Isto é para mim ou... É para si, para si. O problema é o seguinte, é que aliás costumo dizer que a pior pessoa não é o meu caso concreto, porque eu conheço autores que são capazes de detalhar os seus livros com uma precisão, com uma riqueza de pormenores que até impressiona. Eu não sou capaz. Eu depois de escrever, depois de corrigidos e coisa, tendo a esquecer deles. Os personagens vão surgindo ao longo do livro, um bom bocado sem... Por exemplo, eu não sou capaz de criar mentalmente um personagem e depois de descrevê-lo. Não. Vão surgindo naturalmente. Uma coisa que eu dei conta, aliás, devo dizer que eu dei conta, na medida em que escrevia, que de repente o Edmundo, que tinha abandonado uma mulher, tinha abandonado a sua mulher, que ele sabia que o amava profundamente, trocou a mulher pela hipótese de vir a ter a segunda, que nem sequer gostava dele. Então eu dei conta que ele, no final do livro, já depois de preso, de repente sentia saudades da primeira mulher. E sentia que, efetivamente, de certa forma, até podia ter feito a geneira. Porque tinha sido a correr atrás da segunda mulher por causa de um impulso verdadeiro, mas que estava muito mais seguro na primeira mulher, que era uma mulher que eu acarinhava, que lhe fazia todas as vontades, que era uma excelente cozinheira ainda por cima. E porque era filha pertencia àquelas famílias da Boa Vista, via muito isto quando eu era ainda menino. Pessoas que iam morar em casa de gente de mais posse e tudo mais, e para poderem aprender a ser boas donas de casa. E a primeira mulher do Edmundo tinha tido essa sorte. Era uma excelente dona de casa. E a segunda não sabia nem estourar um ovo. No entanto, ele trocou, enfim, por uma paixão doentia de qual ele nunca se libertou. E, no fundo, é essa paixão que o conduz a matar por causa da mulher. Mas nós não temos muita consciência, digamos, não é um trabalho, não, é um trabalho pensado que estamos a levar à prática. Não, sai espontaneamente. Isso é muito curioso porque até neste livro algumas personagens que surgem de novo, elas aparecem logo com uma vida inteira que o Germano a descreve com muita vivacidade. Isso também é espontâneo? A vida toda de uma personagem aparece-lhe assim ao correr da pena? Sim. Digamos, em princípio, eu pelo menos não as idealizo para dizer vai acontecer assim ao longo do livro. Eu lembro de um primeiro livro que eu tentei escrever, criando um esquema. Como toda a gente que escrevia dizia, não, primeiro faz um esquema, sabe que vai acontecer isto assim e tal no primeiro capítulo, no segundo depois assado, não sei quantos e tal. E uma vez fiz isto com um único livro meu, A Família Trago. Antes de começar a escrever, delineei tudo o que seria cada capítulo. Quando terminei o primeiro capítulo, eu tinha tudo misturado outra vez. Não tinha nada a ver, não, de facto não sirvo para isto. Eu escrevo espontaneamente o que sai e de maneira depois as pessoas se entendam. Isso, aliás, vê-se bem. Quando a gente começa a ler o livro, vê-se bem. Essas são histórias que saem como cerejas, claro, como as cerejas, vêm todas pegadas umas atrás das outras. O trabalho do Germano não é tão propriamente, primeiro um trabalho de reflexão e depois um trabalho de escrita. Não, é sobretudo um trabalho de observação. Olha e começa a descrever uma coisa que lhe vem à cabeça. Não é? E o resto vem por acréscimo. Não é?
Bom, nem todos os escritores fazem assim. Há os que planeiam, não é? E alguns era bom que o façam. Olha, o Camilo Castelo Branco, quando não planeava, era um desastre, não é? Depois o personagem mudava de nome, aquilo tudo, trocava tudo, não é? Embora escrevesse maravilhosamente. Não estou a dizer mal do Camilo, não é? Mas, por exemplo, sobretudo os romancistas planeiam, fazem planos, não é? O Saramago, por exemplo, tinha que ter um título e o grosso da história dentro da cabeça, não é? E depois aquilo fluía. Mas há um escritor francês, que agora fala-se pouco, não é? Que era o Louis Aragon, que escreveu milhares de páginas, não é? Escreveu um conjunto de 8 romances, uma coisa enorme, milhares de páginas, não é? Chamada Série do Mundo Real, que é uma espécie de descrição sob a forma de romance da primeira metade do século XX, né? E esse tinha até, na maior sala que ele tinha lá em casa, cobriu o chão todo de papéis, ligou aquilo tudo muito bem ligadinho, depois foi pondo os nomes dos personagens, porque eram tantos os personagens e tantas as situações que ele precisava de ter um mapa daquilo para se ir recordando. O Germano não faz assim, embora, digamos, deve ser, talvez, dos escritores que eu conheço, dos de língua portuguesa, aquele que mais personagens tem nas suas obras, não é? Eu até já, de vez em quando, lembro-me, não é? Talvez um dia, quando eu me reformar, vou-me pôr em casa a fazer a lista das personagens do Germano Almeida, que nunca mais acaba, não é? Nunca mais acaba. E desde o princípio, o primeiro livro que o Germano escreveu foi uma coisa que foi escrevendo em uma espécie de histórias que publicava quando estava em Angola, não é? Lembra-se, não é? E que depois aquilo acabou por se dar o nome de como é que é? A Ilha Fantástica. A Ilha Fantástica, exatamente, não é? Que é uma coisa passada. São evocações de infância, não é? De personagens que ele viu na sua infância na Ilha da Boa Vista e que eu acho que hoje acho que é o livro mais belo que os Germanos escreveu, não é? É uma coisa extraordinária, porque estivemos ali numa comunidade que com não sei quantas pessoas lá havia, quer dizer, havia 500 pessoas lá, não havia muito mais, não é? E, no entanto, a riqueza psicológica daquele livro é extraordinário. A maneira como, por exemplo, há lá descrito, ainda me lembro, já há muitos anos, não é? Um velório, há lá descrito um velório, é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Aconselho vivamente a pegarem nesse livro. É fantástica, que é, digamos, a sensação com que eu fiquei quando li isto pela primeira vez, que, aliás, o Germano até nem dava assim muito para querer publicar, eu é que pressionei um bocado que eu publicasse, porque aquilo é o mundo inteiro, não é? Está ali o mundo inteiro naqueles personagens que ele retrata. Mas eu gostava agora, digamos, bom, as pessoas que quem quiser ler o livro, lê, quem não quiser não lê, não vamos estar aqui a traduzir o livro em pequeninos, não é? Mas há uma coisa que eu gostava que o Germano me dissesse, não é? Porque o Cabo Verde é uma terra que sempre deu, não é? Digamos, nos últimos 100 anos, 150 anos, sempre deu grandes escritores, deu grandes músicos e grandes escritores. E, digamos, parece-me a mim, que sou um amador, não é? Que, digamos, o Germano é o que de mais importante surgiu na prosa cabo-verdiana, não é? Depois daqueles grandes escritores dos Creidosos, não é? Eu ainda publiquei alguns, porque o Manuel Lopes, porque é um livro 2, publiquei o António Aurélio Gonçalves, que é um escritor extraordinário, completamente desconhecido, não é? E depois vários outros, o Baltasar Lopes, toda essa gente, alguns poetas, mas na realidade grandes prosadores. E depois há uma espécie de vazio, não é? E depois surgem mais coisas, quer dizer, importantes, indiscutivelmente importantes, mas depois surge esta figura, o Germano Almeida, não é? Que quantos livros já publicou? 30, Germano? Publicou 30 livros já? Se não for, não, são 20. 30? Acho que são 20. 29? Não, 20. 20. que é uma pessoa que produz constantemente, está sempre a escrever. E como é que o Germano, que escreve esta
sua literatura muito particular. Como é que olha para essa geração, os claridosos, não é? Como é que olha para eles e recebeu alguma coisa deles? Vai para além deles? Em que sentido é que vai para além deles? Como é que define a sua literatura em relação a essa literatura riquíssima que foi nesses anos 30 e 40 de Cabo Verde? Eu gosto muito de uma expressão que o Cristina de Fortes, o poeta, usava, que ele dizia que a literatura em Cabo Verde estava sendo uma corrida de estafetas. Cada um de nós pegava o facho numa certa altura e conduzia, depois havíamos de passar para outras pessoas. Eu ainda continuo a pensar assim. É evidente que também reconheço o seguinte, tendo consciência de que estou continuando os claridosos, tenho consciência de que estou a continuá-los num caminho diferente. Isto é, os claridosos escreveram sobre Cabo Verde e de forma brilhante, denunciando as situações de fome, as nossas misérias, a seca, a falta de chuvas, mortes, não sei quantos. Temos livros, efetivamente, que, enfim, que eu considero que a história de Cabo Verde, por exemplo, Chiquinho, Baltasar Lopes chamou Chiquinho de o romance cabo-verdiano, e eu disse, sim, efetivamente, é um romance cabo-verdiano, não um romance normal, um romance vulgar. Aliás, mesmo em Portugal, quando foi publicado, foi, de certa forma, mal aceito. Se não, tal um realismo que já, de certa forma, ultrapassado. Não era verdade. Para nós não era verdade. Era o nosso realismo, a nossa história. Livros do Manuel Lopes, do mesmo modo, Chuva Brava, Galo Cantou na Bahia, e hoje, de fundo, contam a nossa história. Por isso é que não há humor nesses livros, porque eles estão a ver-nos numa perspectiva diferente. Eu falava muito com o Dr. Baltasar e dizia, mas o senhor é um homem tão bem-humorado e a gente não sente humor nos seus textos. O humor cabo-verdiano, não sei o que tal. Disse, não. Ele dizia, não, o livro é coisa séria. A gente não brinca com isto. Eu dizia, pelo contrário, me parece que não. Ele traduz a nossa vida. Nós somos um povo bem-humorado, de maneira que os livros deviam traduzir isto. E foi isso mais ou menos que eu tentei traduzir, mas sobretudo é o seguinte. Nós, aliás, eu sempre também defendi isto, nós que escrevemos após a independência, tínhamos a obrigação de ver a literatura numa outra perspectiva. Aliás, eu lembro que quando eu escrevi o meu poeta, algures um personagem diz, temos que começar a não apenas descrever, mas analisar. Acho que é isso, analisar a nossa literatura. Porque não podemos continuar a escrever como se escreveu. Temos que dar uma nova dimensão à literatura cabo-verdiana, isto é, vamos continuar os claridosos, mas contando o lado que eles não contaram. Porque a independência foi uma coisa nova, nós não podemos contar a independência, não podemos escrever após a independência como se escrevia antes da independência. Esta é a minha perspectiva. E tenho tentado seguir desta maneira, sem, obviamente, negar os que vieram antes de nós e que nós temos muito orgulho neles. Por exemplo, claro, há aqui alterações de circunstância que são muito importantes, não é? Eu faço-lhe assim uma pergunta seca e dura. O Germano viu alguém alguma vez a morrer de fome? A morrer de fome, não. Mas eles viram. Mas eles viram. Isso era comum. Eles viram, exatamente. Eu nunca Isso era comum de vez em quando. Eu às vezes ainda vejo no Diário de Notícias, que publicam no Diário de Notícias há 100 anos, mortos de fome na ilha de Santiago, não sei o que. Isso era uma realidade. Também é natural que no meu tempo, digamos, a gente ver uma pessoa morrer de fome e não saber que estava a morrer de fome. Porque, sobretudo na Boa Vista, as pessoas naquele tempo eram muito comedidas. Eu me lembro que uma vez, eu, rapazinho de 13, 14 anos, saí com um pastor protestante que convidou-me a ir com ele a uma povoação lá perto da vila onde nós morávamos. Eu fui,
Depois apareceu uma senhora que falava não, com ele, não sei o que e tal, por aí fora. Eu apenas vi. Quando a senhora se afastou, ele diz-me: essa senhora está a morrer de fome. O problema dela é fome. Eu não tinha consciência disto. Portanto, eu acredito que ele tenha sido das primeiras pessoas que me chamaram a atenção para esta situação de miséria. Mas dizer que eu tenha visto, não, nunca vi. Exatamente, mas eles viram, não é? É? Eles viram. Sim, mas eu Isso sabia que não acontecia existiam. todos os anos, acontecia quase todos os anos lá em Cabo Verde, não é? Sim. E eles retrataram de maneira brilhante, não é? Os Germanos falou aí no Chiquinho, e depois nos outros, Flagelados do Vento Leste, tudo isso, quer dizer, são livros admiráveis, não é? Que nos retratam uma humanidade sofredora, mas também muito rica, tal como a sua. Não estou a pôr, digamos, as coisas evoluem, são diferentes, evidentemente, não é? Mas calculo que não fosse fácil, não é? Descrever o testamento do Sr. Nepomuceno nos anos 30, em Cabo Verde. Provavelmente, não é? Embora o Germano o coloque por essa altura, não é? Exatamente. Digamos, o testamento é escrito após a independência. Aliás, o homem Rosolos escreveu o seu testamento porque ele é um indivíduo que está dividido entre a situação colonial e a situação... e a nova realidade que a independência pode trazer. Porque, na verdade, ele não consegue decidir. Ele é um homem de anos de independência que, por sinal, conseguiu sobreviver, conseguiu, como é que dizer, fazer fortuna. Mas, por outro lado, também ele tem consciência de que os outros que não conseguiram talvez tenham direito a tentar. De maneira que o Nepomuceno é um indivíduo... Aliás, em Portugal, na altura, eu lembro que o Loja Neves, já falecido, fez uma crítica ao livro, dizendo: bom, a gente não sabe se esta é a perspectiva do próprio autor, negar a ideia de independência. Ele não viu que, digamos, era o drama de um personagem, que era um drama de grande parte dos cabo-verdianos. Exatamente, mas como é que isso... Agora já não existe esse problema, não é? Existe. Existe ainda? Existe ainda, digamos, há muita gente que até hoje não aceitou a ideia da independência de Cabo Verde. Reconhece, aliás, eu tenho o exemplo de um fulano em São Vicente, de quem eu gosto, porque é um indivíduo extremamente prestável, e não sei quantos. Ele é incapaz de negar um favor se a gente pedir. Ele enriqueceu de forma extraordinária após a independência. Continua a dizer que foi a pior coisa que aconteceu a Cabo Verde. Foi ter se tornado independente. De maneira que, está a ver. Mas a ideia que eu tenho é que os cabo-verdianos são, em geral, muito patriotas, não é? São extremamente... Aliás, eu costumo dizer, um bocado a brincar, nós somos nacionais, não somos nacionalistas. Temos um sentimento de nacionalidade forte, mas não somos nacionalistas no sentido de afirmação do desejo de afirmar Cabo Verde e viver e querer construir um país em Cabo Verde. Nós estamos em Cabo Verde sempre com a ideia no exterior, de maneira que é complicado. Mas isto é normal que seja assim, porque Cabo Verde começou a afirmar-se como país há 45 ou 47 anos, foi após a independência. Ainda está demasiadamente cedo para um sentimento de afirmação de entrar no nosso ADN. Sabe que há uma... No Brasil, por exemplo, eles preocupam-se muito, tal como nós, não é? De especularem sobre o que é que eles são, o que é que não são, como é que são e como é que não são, etc. Não é? E, digamos, há uma série de autores, desde o Arthur Holanda, o Gilberto Freire e vários outros que escreveram livros, e livros importantes, sobre em que é que consiste a alma brasileira. Não é? E há, digamos, uma corrente que diz que define o brasileiro como o homem cordial. É um homem cordial. Está tudo bem. Agora não parecem muito cordiais agora neste momento. Mas eu não sei se os verdadeiramente cordiais não são os cabo-verdianos. Não é? Eu uma vez fui a Cabo Verde, só fui uma vez, não é? E visitei várias ilhas. E, por exemplo, na ilha do Fogo, na belíssima cidade de São Felipe,
havia, não sei se ainda há, um padrão, aquelas coisas que já não é aqueles padrões do Diocão e outras coisas, não, aqueles padrões que o fascismo reproduzia, assim, aquela fachada, não é? E então tinha lá um padrão assinalando a visita do Sr. Presidente Carmona. E aquilo estava ali, e eu disse, mas isto é um país independente. Isto não incomodava ninguém, isto estava ali, fazia parte da coisa. Sim. Bom, modernamente ainda está-se a discutir, por exemplo, em São Vicente há uma estátua, acho que é de Diocão. De vez em quando aparece um fulano a dizer, não, tem que ser retirado, não sei quantos, e está... na praia também há um outro. Mas, quer dizer, eu sinceramente não creio que seja por este lado que a nossa afirmação de nacionalidade passa. Esta é a nossa história. Temos sempre que a respeitar. Eu gostei de ver em Angola, eu estive em Angola em 79, poucos anos após a independência. Levaram um museu onde estavam as estátuas dos colonos que tinham sido retirados. Não tinham sido vandalizados, tinham sido retirados e metidos num espaço que eles estavam lá na Fortaleza de São Miguel, estava lá em cima. Exatamente, na Fortaleza. Algumas estavam caídas no chão, outras estavam em pé. Eu quando fui estavam bem ainda. Mas em Cabo Verde nós temos um obelisco em São Vicente, que foi feito na altura da chegada de Sacadura Cabral e Gacoutinho. O pássaro, que a gente pensa que é uma águia, e havia também um obelisco na Matiota. Desapareceu. A gente admite que o obelisco possa estar guardado em algum lugar, porque não iam desfazê-lo, mas ninguém sabe onde. Mas também ninguém se preocupa com saber onde é que está o obelisco. Eu, por acaso, de vez em quando preocupo-me. Eu, como vos disse no início, a minha tarefa seria extremamente simplificada, dado a capacidade de contar histórias e de conversar dos meus convidados. Eu, se calhar, fazia-lhe mais uma pergunta, colocava também a seguir a possibilidade de fazer uma pergunta ao Germano ou ao Zeferino, para depois encerrarmos a sessão. O Germano indicava um caminho diferente de continuação dos escritores que antecederam. Esse caminho é aquele que está mais próximo do humor, do retrato de personagens que são também resilientes, mas são também excepcionais, que colocam, que criam conflitos dentro da sociedade imaginada nos seus livros, mas de Cabo Verde também. É esse o caminho que tem vindo a trilhar? Não, o problema é que, efetivamente, cada homem tem uma história. Eu tenho um amigo jornalista, porque ele tem um grande respeito enquanto jornalista, mas uma vez perguntou-me como é que eu tinha conseguido escrever 3 livros sobre uma sociedade de 1000 e tal pessoas que é a Ilha da Boa Vista. Eu digo, bom, as histórias estavam lá e eu apenas contei-as. Porque cada um de nós temos não uma história, mas milhentas histórias. E a única coisa que eu fiz foi recriar no meu espírito as histórias da minha ilha. Quando eu escrevo sobre a Boa Vista, eu reconheço que eu tenho um olhar, digamos assim, eu diria um olhar de mais amizade, pronto. Quando escrevo sobre São Vicente, que eu conheci, onde eu vivo, aliás, mas que eu conheci já adulto, reconheço também que o meu olhar é mais sarcástico, portanto é mais fácil fazer ironizar sobre gente de São Vicente do que sobre gente da Boa Vista. Mas, de todo modo, é a nossa gente que me faz, que me inspira essas histórias. Não necessariamente iguais, não necessariamente telas, mas eu acho que efabular a realidade é uma, eu diria sobretudo uma brincadeira extraordinária, porque uma pessoa normal, como uma pessoa que a gente dita normal, pode inspirar-me e fazer-me efabular uma história completamente, mas eu efabulo sobre mim próprio também, quer dizer, eu lembro de ter lido uma vez um livro do Somerset Maugham, em que ele dizia: quem ler a totalidade das obras de um autor conhece-lhe a vida toda.
A gente não sabe é onde começa a verdade e acaba a coisa. Mas toda a vida dele está lá. É verdade que a grande parte dos livros que eu escrevo, aliás, eu reconheço que eu estou em todos os personagens, melhor dizendo, quando eu escrevi o meu poeta, tenho um conhecido, e costumava dizer, eu não tenho grande respeito pela inteligência deste fulano. Mas ele leu o livro e surpreendeu-me com uma observação. Tu estás a ver todos os personagens deste livro. Eu digo, ele tem razão. De facto, a gente não pode negar, mesmo quando criamos um personagem mau, por exemplo, no meu poeta, há um personagem que eu costumava dizer dele quando escrevi o livro. Esse plano é incapaz de ter um pensamento inteligente. Porque todas as coisas que dizer eram asneira. E eu perco consciência de que eu é que a criei, mas devo ter criado depois com uma independência. E de maneira que é isso. Mas a gente, ao escrever, entramos, ou os personagens entram em nós, e mantivemos uma convivência que eu acho admirável, confesso sinceramente, que não dá para distinguir muito quando acaba a imaginação e começa a realidade. Mas nos seus livros, há uns livros em que, digamos, há coisas dominantes, como os livros são muito irónicos, não é? Às vezes são mesmo sarcásticos, não é? Às vezes a gente até pensa, de certeza que ele está a descrever alguém. Ele deve ter alguma pessoa real na cabeça. Não é? É claro que ele é muito reservado e não diz, não é? Não revela, não é? Mas até há pessoas depois que, quando às vezes sai um livro, até se faz apostas lá, não é? Quem é que é fulano e quem é que é ciclano. E alguns acham que acertam a dizer, olha, este é fulano. O que é interessante, não é? Não que o Germano tenha descrito esse fulano, mas que o que é interessante é que aquele acha que aquele que está ali satirizado é o fulano. Mas isso só acontece, acho eu, quando o Germano passou para São Vicente. Porque aqueles seus personagens da Ilha Fantástica, o que nós vemos é uma grande ternura para aquela gente. Agora, eu tenho que ler o livro outra vez, que já não me lembro da maior parte das coisas. Mas, por exemplo, há uma passagem que os rapazes, né, vêm da praia, vêm a regressar à coisa, digamos, e há um deles, ele quer pedir namoro àquela rapariga, mas ele não coisa, e elas brincam com isso. E aquilo é tudo tão engraçado, mas tão ternurento, uma coisa tão... O Germano gostava mesmo daquela gente. E só começa a retratá-los de maneira assim, com certa... quando passa. Provavelmente é o Mindelo é assim. Provavelmente o Mindelo é assim. Mindelo é... Não, porque o problema é o seguinte, quando eu publico um livro, as pessoas leem e vão ver quem está no livro. É fulano, beltrano, cicrano. E perguntam muitas vezes. Que fulano é fulano tal. E eu há tempos estava a conversar com um fulano, sobretudo quando escrevi o Mar da Lajinha. Porque o Mar da Lajinha foi escrito. Eram os nossos banhos de mar matinais durante anos que nós tomávamos. Quando escrevo o livro, eu parto das pessoas que estão lá para escrever o livro, mas não... Eu posso estar a escrever sobre elas, mas não estou a descrevê-las. Bom, mas há um fulano que leu o livro e foi dizer-me tal. Não, eu já descobri as pessoas todas. É fulano, beltrano, cicrano, não sei o que e tal. E digo, então, e tu? Eu disse, eu não estou lá. Disse, claro que tu estás. Estamos lá todos. E, não, mas eu não me encontrei. Isso procura bem. E depois ele voltou. Tens razão, eu estou lá também. Mas, quando eu escrevi o meu poeta, eu fixei alguns amigos meus que defini como personagem. Pessoal, fulano tal vai dar tal personagem. Nenhum acertou com os personagens que eu os tinha destinados. Todos acharam... Porque havia lá uns personagens bons e outros maus. Todos acharam que estavam os bons.
Pronto. Ainda bem que é assim, porque um dia destes o Germano vai lá com a sua editora Ilhéu, mais a ajuda da Ana Cordeiro, fazer um lançamento do livro e aparece alguém com uma pistola. Pois, há esse risco, sim. Não sei se alguém quer aproveitar esta oportunidade para colocar uma pergunta ao Germano. Temos ali uma pergunta atrás. Eu sou educadora de infância e nasci velhinha no meio de uma taberna onde se contavam estas histórias. No Ribatejo não havia luz elétrica e ela estava a 3 km. Mas nós não tínhamos, só tivemos depois do 25 de Abril. Pronto, sem pretensões nenhumas literárias, levo a palavra aos meninos. E levo as minhas histórias também com outros nomes. E neste momento estou num grupo de meninos de 5 anos, os tais finalistas. E eu, portanto, conto e neste momento deparo que as crianças precisam de materializar a palavra devido aos tablets, aos telemóveis e não sei o quê. Portanto, lá dentro da cabeça já não há aquela capacidade que eu via há 40 anos de, pronto, o Capuchinho até podia ter os olhos de outra cor, ele tem que ter os olhos da cor do que está no tablet, senão nós não estamos a contar a verdadeira história. Bom, mas o que eu queria dizer, isto para não prolongar muito, porque eu apaixono-me por isto, tenho um bocado de curiosidade se os meninos de Cabo Verde têm mais felicidade que os nossos, de darmos a conhecer a vida devagarinho, sem pressas, de ver nascer as palavras e das vezes correr por aí. Obrigada, é tudo. Se há uma relação mais forte com a palavra nas jovens, se há uma relação mais forte na palavra com as crianças de Cabo Verde. Se há uma relação? Mais forte com a palavra na idade mais jovem com a palavra. Se ainda se continua a utilizar a forma de contar como aquela que estou a ver aqui. Eu penso que modernamente não. Porquê? Porque eu, no meu tempo, quando era menino, nós tínhamos quase contadores oficiais de história que quase todas as noites, sobretudo nas noites de luar, juntávamos à porta de casa e contávamos histórias que eles inventavam na hora, outras que eles conheciam, outras que eles liam. Isto desapareceu. Agora, com a televisão, com todos os meios de comunicação que existem, essa tradição desapareceu. Não creio que isto exista do mesmo modo que existia no nosso tempo, mas admito que sim. Não tenho a certeza. Só mais uma pergunta. Espero só pelo o microfone para quem tem em casa poder ouvir também. Aqui à frente, esse senhor. Obrigado. Boa noite, Dr. Germano. Disse em sua casa que vinha cá estar consigo hoje, em Penafiel. Obrigado por me ter recebido em sua casa. Eu estive recentemente em São Vicente e gostaria muito que o Sr. fizesse aqui uma caracterização da Ilha de São Vicente. Também cumprimento o Sr. Ministro, o Dr. Abrão Vicente, muito gosto em vê-lo por cá também, em me cruzar com o senhor, e você sabe o quanto eu sou apaixonado pelo seu país e pela cidade do Mindelo. Está bom, sim? E pela cidade do Mindelo. E gostaria, sou um fiel leitor de todos os seus livros, como lhe disse, em sua casa, e muitos deles, não só no Mar da Lajinha, mas do Monte Cara se vê o mundo, entre outros, São Vicente, Praia da Lajinha e de uma forma geral São Vicente e as suas gentes estão bem presentes na sua literatura. Eu gostaria muito de que o Sr. Germano caracterizasse um pouco as maravilhosas gentes de São Vicente e de Cabo Verde e da ilha, a sua ilha natural, mas a sua ilha onde agora habita. Gostaria muito que o Sr. referisse alguns dados maravilhosos que me encanta ouvi-lo e, portanto, muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Portanto, é o Macário, não é? Exatamente, já. Sim. É um prazer vê-lo aqui.
Agora, a pergunta que me faz é complicada. Percebi que quer que eu caracterize o homem cabo-verdiano, é isso? A Sociedade de São Vicente. Eu sugiro-lhe o seguinte: leia os meus livros sobre São Vicente. Eu não consigo. É que eu não consigo descrevê-los todos, mas eu acho que se ler o meu poeta, por exemplo, como é que o outro, do Monte Cara versus o Mundo, passa-se em São Vicente, é natural, digamos, que encontre uma descrição muito melhor do que aquela que eu podia fazer aqui, por uma razão muito simples. Como já disse aqui, eu não sei falar sobre os meus livros. Eu esqueço-me deles quando, depois de os publicar, eles afastam-se de mim. Agora, a realidade são vicentina, digamos, eu penso que é uma realidade particular num conjunto cabo-verdiano. Isto muito por força das pessoas das diversas ilhas que povoaram São Vicente a partir da criação da fundação do Porto Carvoeiro, portanto foi em 1850. As pessoas das mais diversas ilhas já tinham uma personalidade formada, uma identidade formada, e chegam em São Vicente, contactam com gente das outras ilhas e têm que formar uma personalidade diferente, têm que criar uma identidade diferente, uma identidade essa que ficou muito a dever também à existência do Porto Grande. Porque enquanto que as outras ilhas viviam, sobretudo da agricultura, portanto, numa permanente pressão do colono, dono das terras e tudo mais, em São Vicente não aconteceu isto. Em São Vicente acontecia, por exemplo, o barco entrar de manhã, as pessoas a trabalharem, o barco sair ao meio-dia, entrar um terceiro, isto é, não deu para criar relações de dependência. Isto fez, na minha opinião muito particular, isto fez de São Vicente a sociedade mais livre em Cabo Verde, porque mais livre de amarras sociais. Mas há alguns livros sobre Cabo Verde que, aliás, há um livro do António Correia e Silva, do Porto Grande do Mindelo, de facto, digamos, onde pode aprender imenso sobre Cabo Verde. Há outros também. É um ótimo convite para encerrar esta sessão de podermos ler os livros do Germano Almeida. Aviso desde já que estão à venda ali à entrada, se quiserem aproveitar a oportunidade. Eu julgo que o Germano estará disponível para alguns autógrafos, caso seja... Caso haja, mas não estou a ver se as pessoas... A escritaria prossegue já de seguida com a inauguração da exposição de pintura Pela Janela do Olhar, de Mafalda Rocha, e logo à noite com uma conversa na Eira com o Fernando Alves e Germano Almeida, que também terá transmissão online. Muito obrigado pela vossa presença.